Ciclos de estudos estratégicos da ECM reúnem alunos civis e militares dos cursos de altos estudos militares e de pós-graduação estrito sensu em ciências militares da ECM, com analistas e pesquisadores de dentro e fora do país e com a sociedade em geral, possibilitando reflexões e apreciações de alto nível sobre questões político-estratégicas e de defesa dos interesses do país. Integrando a comunidade epistêmica de defesa com a sociedade, fomentam o debate acadêmico de alto nível sobre assuntos estratégicos, contribuindo para a construção de uma mentalidade de defesa nacional. O ciclo de estudos estratégicos da ECM chega em sua 29ª edição com o tema Os desafios do sistema internacional contemporâneo para a defesa, como parte integrante da agenda da cúpula dos líderes do G20, a ser realizada no Rio de Janeiro em novembro. A atividade desta manhã consistirá na condução da mesa temática número 2, cujo tema é a temática climática e a defesa. E a embaixadora Tatiana Rosito, o assunto soberania e clima. Bem, bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui na ECM, nesse ciclo de debates do Instituto Meira Matos. Agradeço aos comandantes aqui presentes, em nome dos quais cumprimento também a todos aqui. Como a Leila acaba de mencionar, eu acho que o tema de que eu vou tratar é bastante complementar a palestra do professor Henrique, porque nos fala um pouco dos meios, né, de implementação de programas e políticas para o combate às mudanças climáticas, mas também da cooperação internacional, desse que é, né, um bem global público, né, a saúde climática, a saúde do planeta. Eu sou diplomata de carreira e hoje estou à frente da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Aqui, o embaixador Rubens Barbosa foi um predecessor meu há muitos anos, é uma honra, embaixador. Bom, a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda hoje se encontra na coordenação do que chamamos da trilha financeira do G20. Entendo que esse também é um ciclo que tem o G20 como fio condutor, então eu também vou aproveitar para explicar um pouco em que contexto nós nos vemos tratando bastante frequentemente e tendo como um foco da nossa atuação as mudanças climáticas. A trilha financeira do G20, na verdade, é a trilha que precede, né? É a origem do G20. Recordando que o G20 foi criado em 99, o G20 financeiro, né, que unia, sobretudo, ministérios da Fazenda e bancos centrais, em resposta às crises do sistema financeiro do final dos anos 90, sobretudo a crise asiática, e outras que se seguiram em economias avançadas também. Depois, em 2008, como resposta à crise financeira global, surge então o G20 elevado ao nível de chefes de Estado, com as cúpulas anuais que o Rio de Janeiro vai ter a honra de sediar esse ano, em novembro. E criado, então, esse novo arcabouço, a partir de 2008, a trilha financeira, que é coordenada pelos Ministérios da Fazenda e bancos centrais, ela segue contribuindo para os resultados da cúpula. E trabalhamos conjuntamente com a trilha de Sherpas, que é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, e onde aí se encontram hoje uma série de temas de natureza política, cultural, ambiental, nos cerca de 15 grupos de trabalho da trilha de Sherpas. A trilha financeira, ela tem cerca de 8 grupos de trabalho ou iniciativas que discutem desde economia, macroeconomia global, atividade, nível de emprego, mas também passando por finanças sustentáveis, passando por infraestrutura, inclusive infraestrutura resiliente, que é uma das prioridades
atribuídas pelo Brasil esse ano. Então, nós funcionamos, vou até citar esses grupos: temos Economia Global, o grupo sobre arquitetura financeira internacional, onde tratamos de questões como reformas das instituições financeiras internacionais, mas também, por exemplo, dívida dos países pobres, resiliência global do sistema financeiro. O grupo, como eu mencionei, de finanças sustentáveis. Nós temos também uma particularidade da trilha financeira, em que esses grupos têm alguma tradição, então eles têm co-presidentes. Então, além da presidência brasileira, que propõe esse ano as prioridades, nós trabalhamos em conjunto, e o grupo de finanças sustentáveis, eu cito ele porque é interessante, tem como co-presidentes a China e os Estados Unidos. Então, nós temos um desafio, mas também acho um desafio, mas uma oportunidade, né? Trabalhando em conjunto com esses países como co-presidentes nesse grupo, de destravar certas questões financeiras, mas que também guardam uma relação importante aí com a geopolítica global. O grupo de infraestrutura, que é co-presidido pelo Brasil e a Austrália, em que esse ano damos destaque, como eu mencionei, à infraestrutura resiliente, e também a mecanismos de mitigação do risco cambial para permitir investimentos, um compartilhamento de riscos entre o setor público e o setor privado, mas também entre agentes nacionais e internacionais, para permitir investimentos de mais longo prazo, inclusive para ações de mudança climática. E depois temos algumas, além desses 4 grupos, iniciativas que, por exemplo, na área de tributação internacional, é uma área em que o Brasil, esse ano, tem uma agenda bastante proativa, além dos temas centrais desenvolvidos na iniciativa, sobretudo ao abrigo da OCDE, que envolvem uma convenção multilateral na área de distribuição dos ganhos da economia digital. Mas também a tributação mínima das multinacionais, são temas que foram acertados nos últimos anos e que reforçam, né, a capacidade financeira também dos estados e buscam evitar a evasão fiscal. Esse ano o Brasil colocou na agenda a tributação excessiva da riqueza, né, como uma possibilidade de levantar mais recursos para ações de combate à pobreza, que, na verdade, se vêm bastante entremeadas, não é, com o clima, onde a gente tem mais incidência de desastres climáticos, também coincide, não é, com as zonas mais pobres em termos das perdas e danos. Também não queria deixar de mencionar que no setor, e aí temas levados principalmente pelo Banco Central, na área de regulação do sistema financeiro, também temos uma agenda crescente e central em relação aos riscos climáticos. Então, por exemplo, e o Brasil também é pioneiro nessa agenda. O Brasil já foi o primeiro país do mundo a adotar padrões, não é, de divulgação contábil de sustentabilidade de forma voluntária a partir de 2024 e de forma mandatória a partir de 2026. Aí eu me refiro a normas da CVM e do Ministério da Fazenda, para que as empresas, na divulgação dos seus resultados contábeis, sigam as regras as regras de sustentabilidade global acertadas no Conselho de Sustentabilidade Financeira. Então, o Brasil foi o primeiro país a adotar mas para dar um pouco da sensibilidade de como o clima, né, e riscos climáticos, ele perpassa muito a agenda financeira. E voltando um pouco ao G20,
O Brasil, esse ano, tem 3 grandes prioridades gerais traçadas para todas as áreas da presidência brasileira. A primeira é o combate à fome e à pobreza e às desigualdades. A segunda, a transição energética e o equilíbrio entre as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental. E a terceira, a reforma de governança das instituições internacionais. E, particularmente, é interessante, o Brasil propôs a criação, estabeleceu no G20 2 forças-tarefa. A força-tarefa para a criação de uma aliança global de combate à fome e à pobreza e a força-tarefa para o combate às mudanças climáticas, que são considerados 2 temas chaves de enfrentamento para a humanidade hoje, né? E que foram bastante acentuados no caso da fome e pobreza. Houve de novo um avanço bastante significativo de situações de fome e de insegurança alimentar no pós-pandemia, né? Então, são mais de 750 milhões de pessoas que passam fome e quase 2 bilhões em situação de segurança alimentar. Um tema para o qual o Brasil, inclusive com tradição de políticas nessa área, chama atenção esse ano. Na área de mudanças climáticas, e aproveitando para mencionar aqui a relação com a trilha financeira, a Força-Tarefa de Clima instituída, ela é bastante inovadora. É uma ação assim, pioneira do Brasil, que traz para o G20 e propõe a combinação da trilha de Sherpa, dos aspectos, sobretudo, políticos. Na trilha de Sherpas, há um grupo na área de sustentabilidade climática, e na trilha financeira, em muitos dos grupos que eu mencionei, vou voltar a alguns deles depois, nós tratamos da mobilização de recursos para o combate às mudanças climáticas. Acho que ficou bastante claro, né, agora, infelizmente, no pós-tragédia, não é, do Rio Grande do Sul, a importância que os aspectos fiscais e financeiros têm, não é? Então, os primeiros dias, já nas últimas 2 ou mais de 2 semanas, nós temos tido uma ação coordenada do governo federal, mas ações bastante emergenciais do Ministério da Fazenda em relação a aspectos, por exemplo, da dívida, não é, do Rio Grande do Sul, e de abrir espaço, mais espaço fiscal para ações emergenciais para a mitigação do ocorrido e, sobretudo, para a área de pessoas, mas também pensando no médio e longo prazo em questões maiores de resiliência climática, como foi aqui apontado pelo professor. Quer dizer, no médio e longo prazo, nós precisamos não só nos prevenir, precisamos ter ações que também incluem questões fiscais e financeiras, em que aspectos climáticos e aí de contingência e de gestão de riscos possam estar explicitados nos orçamentos, né? Possam estar explicitados nos orçamentos públicos. Então, são mais alguns desafios, não é, em uma situação fiscal, eu digo, não só os desafios fiscais brasileiro, mas no próprio mundo, né, em que houve um aumento muito grande das dívidas públicas no pós-pandemia, né, que nos países avançados chegou a ser de cerca de 20%, nos emergentes cerca de 10%, nos países mais pobres 4%, mas são dívidas, né, que então acrescem já aos desafios anteriores e com as quais também nos deparamos quando buscamos trabalhar em conjunto com os nossos pares dos Ministérios das Finanças, do G20 e também em outros fóruns, e também com os bancos centrais, que é como criar mais espaço fiscal, né, para permitir que essas ações possam se realizar, mas também para permitir que os compromissos históricos
por exemplo, na Convenção de Combate às Mudanças Climáticas, que também tem na Convenção Quadro das Nações Unidas, que também tem como berço aí o nosso Rio de Janeiro. Então, né, o Rio de Janeiro é berço das três principais convenções na área ambiental e climática, seja a Convenção Quadro de Combate às Mudanças Climáticas, a Convenção de Biodiversidade e também a de combate à desertificação. E os compromissos, né, sobretudo um compromisso de equilíbrio entre mitigação, ações de mitigação e de adaptação, vai ficando cada vez mais clara a inexorabilidade de buscar esse equilíbrio, né, no momento em que a emergência climática aflora de cada vez mais frequente e intensa por todas as partes do mundo. Mas também o terceiro, né, o tripé, que é a parte dos meios de implementação, meios financeiros e também tecnológicos, né? Um compromisso histórico entre os países, economias avançadas e os países em desenvolvimento, ou seja, aqueles que contribuíram mais historicamente para a situação emergencial de hoje, as principais economias avançadas no ciclo de industrialização aí de mais de 2 séculos, e os países em desenvolvimento. É verdade que hoje o panorama muda um pouco, porque há países, não é, em desenvolvimento com emissões bastante altas. O próprio Brasil está entre os 10 principais emissores, embora com uma matriz energética das mais limpas do mundo, né? Mas com emissões ligadas mais ao desmatamento e uso da terra, e aí realmente colocar esse tema como tem sido no centro da agenda brasileira e global, eu acho que é importante estar ligado diretamente também ao tema, né, da defesa da nossa soberania. Mas voltando um pouco sobretudo à força-tarefa de clima, que busca unir a ambição, não é, de chegar, e sobretudo iluminada pela Convenção Quadro das Nações Unidas, das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, trazer alguns outros aspectos financeiros que nem sempre são considerados ou são passíveis de serem solucionados ali. Então, o G20 tem uma esfera de atuação própria, não se coloca como um ente negociador de nada de aspectos da Convenção Quadro, não é? Esses sim são realizados nas COPs, mas nós temos muita clareza e estamos trabalhando com bastante articulação com o Ministério das Relações Exteriores, né? O nosso negociador-chefe nas negociações, e também com o Ministério do Meio Ambiente, para ter ações muito articuladas entre o G20 e em direção à COP30, que vai se realizar em Belém. É um símbolo, não é, também para o Brasil a realização da COP30 na Amazônia, e ela se relaciona de forma bastante interessante com o G20, partindo do consenso na COP28 que ocorreu em Dubai, né? Ali ficou muito claro, com o chamado Global Stocktaking, que vivemos uma emergência climática, que existe uma brecha, um gap de ações muito forte, né? Se criou uma troika entre o Brasil, o Azerbaijão e os Emirados Árabes, né? Então, pela primeira vez, se cria essa troika no âmbito da Convenção Quadro, para poder chegar a resultados mais ambiciosos, tanto esse ano no Azerbaijão, para a parte de financiamento climático, quanto em Belém, que é quando se espera que novas contribuições nacionais determinadas, não é, aquelas que se iniciaram com o Acordo de Paris, possam ser estabelecidas. Então, nós estamos, o G20 sendo uma plataforma de diálogo onde se encontram países responsáveis não só por mais de 80% do PIB mundial, mas também por 80% das emissões, passa a ser uma plataforma fundamental. Então, na força-tarefa de clima, nós conjuntamente, isso é bastante inovador, ter a mesma mesa
no G20 os ministérios das finanças, do meio do ambiente e das relações exteriores, que possuem linguagens muitas vezes distintas sobre os temas. Então, é algo bastante pioneiro e estamos construindo em conjunto ao longo desse ano, com base em duas avenidas principais. A primeira é um chamado à ação mesmo, e um chamado à ação que busca colocar destaque sobre o papel do Estado e dos planos nacionais dos diversos países para o alcance, né, das metas das contribuições nacionais e de mais longo prazo para todas as metas de descarbonização. Isso passa muito por conceitos como plataformas de países. A ideia é que a gente possa construir plataformas de países que tenham, que sejam de fato lideradas pelos países, que possam estar ligadas a planos nacionais de desenvolvimento, planos estratégicos de clima, no caso do Brasil, né, os planos clima, o plano clima que está sendo atualizado pelo Ministério do Meio Ambiente, e aos quais possam se acoplar, então, de forma muito clara, planos de investimento que possam atrair mais investimentos estrangeiros em nível global. Digo isso porque, na verdade, o diagnóstico é que dos trilhões, não é, que são esperados para realizar a descarbonização da economia no mundo inteiro, cerca de 2/3 sempre serão investimentos domésticos. E aí nos deparamos, não é, com a necessidade de criar espaço fiscal, de ter ações também orçamentárias, né, que se coadunem com os riscos crescentes. Mas ainda cerca de 1/3 desses recursos, ou cerca de 1 trilhão por ano, nós estamos muito, assim, bastante distantes disso, mas eu digo, em termos de fato conseguir canalizar, não é? 1 trilhão por ano de recursos adicionais internacionais para ações de mudança climática e de sustentabilidade. Então, esses recursos viriam de capitais não só públicos, mas, sobretudo, privados. Lembrando que, mesmo os compromissos, o compromisso hoje em vigor e que está sendo rediscutido no ano de 2024, de contribuição de até 100 bilhões por ano dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento por combate às mudanças climáticas, esse compromisso nunca foi alcançado, né? Hoje se discute duplicar ou triplicar, não sei se chegaremos lá. Mas, na verdade, mesmo com esse compromisso, grande parte dos recursos terão de vir do setor privado, né? E aí os mecanismos, desenvolver mecanismos financeiros que combinem uma ação do Estado, por exemplo, com planos muito claros, mas também desenvolver incentivos adequados econômicos para que o mercado possa canalizar esses recursos, passa a ser fundamental. Então, aí a importância dessas plataformas de países lideradas, né, por cada país, com apoio, participação das instituições multilaterais, e dependendo realmente do nível de institucionalidade e mesmo de renda, das capacidades de cada Estado, esse apoio é bastante fundamental. O segundo pilar, além do chamado a essa ação de planejamento e justamente para atender a essa ambição, é o de financiamento, não é? E de mobilizar mais recursos para financiar a descarbonização. E essa mobilização, ela não virá, como mencionava há pouco, já se tem muita clareza de que ela não virá, não é de um só, não há uma bala de prata. Nós precisamos puxar, como se dizer, todas as alavancas, mobilizar
tudo que é possível. Então, há aspectos regulatórios muito importantes, aspectos regulatórios de harmonização, não é, de legislações de regulação, para que, sobretudo, os países em desenvolvimento possam atrair recursos e para que se tenha também clareza de que os recursos que vão para certas atividades, eles estão sendo investidos de fato em atividades, né, de verdes ou de combate às mudanças climáticas. Eu aproveito para citar um exemplo também do próprio Brasil, que ao longo do último ano, lançou algumas iniciativas importantes para fazer com que os incentivos econômicos estejam alinhados com a mobilização, para garantir a mobilização de recursos que a gente precisa. Então, o apoio que temos dado a uma lei para a instituição no Brasil do mercado de carbono, que se encontra hoje, foi aprovado em dezembro na Câmara e se encontra sob apreciação do Senado, a elaboração de uma taxonomia nacional, uma taxonomia sustentável para indicar nos diversos setores quais os tipos de processo que podem ser considerados sustentáveis. Isso tem uma influência bastante grande sobre crédito, sobre os bancos e as empresas. Uma terceira vertente é o lançamento de bônus verdes soberanos. Empresas de instituições no Brasil, instituições bancárias já lançam bônus verdes há muito tempo. O Brasil lançou seu primeiro bônus soberano no ano passado, no valor de 2 bilhões de dólares, e foi inteiramente canalizado para o Fundo Clima, que é operacionalizado pelo BNDES e que oferece taxas de juros reduzidas para atividades consideradas essenciais. Então, por exemplo, atividades de floresta, não é, tem taxas de juros reduzidas a cerca de 1%. Outras atividades já relacionadas que podem ser mais rentáveis, inclusive na área de transição energética, de energia solar, eólica, já tem taxas mais de mercado. Mas, então, esses são alguns dos instrumentos que o próprio Brasil vem buscando colocar aí, no lugar para realizar essa mobilização. Eu acabo já estamos encaminhando aqui para o final do tempo, e com essa menção a esses 3 instrumentos, eu queria concluir com uma palavra sobre o Plano de Transformação Ecológica, que é coordenado pelo Ministério da Fazenda e que visa justamente a promover o desenvolvimento econômico com um olhar de completa harmonia, não só harmonia com o meio ambiente e com as mudanças climáticas, mas também vendo a transição e a descarbonização como uma oportunidade para o Brasil, uma oportunidade ímpar para um novo ciclo de crescimento, de industrialização e de aumento da renda, né? O Brasil, que tem um potencial enorme na área, com uma matriz energética bastante limpa, potencial de atrair novo ciclo de industrialização, por exemplo, na área de veículos elétricos, veículos híbridos, com toda também a cadeia de suprimentos desse setor, falando desde minerais críticos até baterias também, e que pode ser isso pode não só atrair um novo ciclo de investimentos para o país com base nessa energia limpa, mas também podemos, parte disso pode ser exportado, não é? Parte dessa energia também pode ser exportado, mas o grande mote é poder fazer dessa oportunidade atual uma forma de criar um novo ciclo longo e sustentável de crescimento para o país. O plano ocorre em coordenação com todos os ministérios do governo e tem 6 eixos. O primeiro dos quais é finanças sustentáveis, e já tivemos já desde o ano passado em implementação essas ações que eu mencionei. Outros eixos são o próprio adensamento tecnológico,
né, a partir de um olhar sobre a importância da sustentabilidade, a bioeconomia e os sistemas agroalimentares, a transição energética, a economia circular e a infraestrutura sustentável e resiliente com foco na adaptação. O plano vem sendo desenvolvido gradualmente, não é? Muitos desses temas estão em estudo e em análise com várias outras áreas do governo federal e também do governo estadual, da sociedade civil. É um momento no mundo de grandes transformações, de uma reregulação crucial, por exemplo, na área dos minerais estratégicos, né? O Brasil volta a ser assim, alvo de muito interesse, o Brasil, outros países da América Latina também. É uma grande oportunidade para que nós possamos transformar assim, esse potencial num novo ciclo de crescimento. Acho que meu tempo acabou, eu paro por aqui. Obrigada.